Leitura do livro de Jó, capítulo de número 21. Respondeu, porém, Jó e disse: Ouve-me atentamente as minhas razões, e isto vos sirva de consolação. Sofrei-me e eu falarei, e havendo eu falado, zombai. Porventura eu me queixo a algum homem? Mas ainda que assim fosse, porque senão angustiaria o meu espírito. Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca, porque quando me lembro disto me perturbo, e a minha carne é sobressaltada de horror. Porque razão vivem os ímpios e envelhecem, e ainda se esforçam em poder. A sua semente se estabelece com eles perante a sua face, os seus renovos perante os seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu tesouro gera e não falha, e pare a sua vaca e não a aborta. Fazem sair as suas crianças como a um rebanho, e seus filhos andam saltando, levantando a voz ao som do tamboril e da harpa, alegram-se ao som das flautas. Na prosperidade gastam os seus dias, e num momento descem à sepultura. E todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos seus caminhos. Quem é todo-poderoso para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará lhe façamos orações? Vede, porém, que o seu bem não está na mão deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes sucede que se apaga a candeia dos ímpios e lhes sobrevém a sua destruição? E Deus, na sua ira, lhes reparte as dores, porque são como a palha diante do vento, e como a pragana que arrebata o redemoinho. Deus guarda a sua violência para os filhos deles, e aos ímpios dá o pago para que o conheçam. Seus olhos veem a sua ruína, e ele bebe o furor do Todo-Poderoso, porque prazer teria na sua casa depois de si, cortando-se-lhe o número dos seus meses. Porventura a Deus se ensinaria ciência? A ele que julga os excelsos? Um morre na sua força da sua plenitude, estando tudo quieto e sossegado. Os seus baldes estão cheios de leite e os seus ossos estão regados de tutanos. E outro morre, ao contrário, na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó, e os bichos os cobrem. Eis que conheço bem os vossos pensamentos e os maus intentos com que injustamente me fazeis violência. Porque direis: onde está a casa do príncipe? E onde a tenda em que morava o ímpio? Porventura o não perguntastes aos que passam pelo caminho e não conheceis os seus sinais? Que o mal é preservado para o dia da destruição e arrebatado do dia do seu furor? Quem acusará diante dele o seu caminho? E quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente é levado à sepultura e vigia no túmulo. Os torrões do vale lhe são doces, e ele arrasta após si a todos os homens, e antes dele havia inumeráveis. Como, pois, me consolais em vão? Pois nas vossas respostas só há falsidade. Capítulo 22. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo prudente será o proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso o prazer em que tu sejas justo? Ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem em ti, ou te entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia, se sem termo as tuas iniquidades? Por que penhoraste a teus irmãos sem causa alguma, e aos nus despojaste das vestes? Não deste água a beber ao cansado, e ao faminto retiveste o pão? Mas para o violento era a terra, e o homem tido em respeito habitava nela. As viúvas despediste vazias, e os braços dos órfãos foram quebrantados. Por isso é que está cercado de laços, e te perturbou um pavor repentino. Ou trevas em que nada vês, e a abundância de águas te cobre. Porventura, Deus não está na altura dos céus? Olha para a altura das estrelas, quão elevadas estão, e dizeis: que sabe Deus disto? Porventura julgará por entre as escuridão? As nuvens são o escondedouro dele, para que não se veja, e ele passeia pelo circuito dos céus. Porventura consideraste a vereda do século passado, que pisaram os homens iníquos?
Eles foram arrebatados antes do seu tempo. Sobre o seu fundamento, um dilúvio se derramou. Diziam a Deus, retira-te de nós, e que foi que o Todo-Poderoso nos fez? Ora, ele encherá de bens as suas casas, pelo que longe de mim o conselho dos ímpios. O justo ouviram e se alegraram, e o inocente escarneceu deles, dizendo: na verdade, os ímpios foram destruídos, e o fogo consumiu o resto deles. Une-te, pois, a Deus, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca, e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade a tua tenda. Então amontoarás ouro como pó, e ouro de Ofir como pedras dos ribeiros. E até o Todo-Poderoso te será por ouro, por prata amontoada, porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Tu orarás, e ele te ouvirá, e pagarás os teus votos, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, então tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará o humilde, e livrará até que não é inocente. Sim, ele será libertado pela pureza de tuas mãos. Capítulo 23. Respondeu, porém, Jó e disse: ainda hoje a minha queixa está em amargura, a violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Ah, se eu soubesse que o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, com boa ordem exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos, saberia as palavras com que ele me responderia, e entenderia o que me dissesse. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, antes cuidaria de mim. Ali o reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que, se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera a mão esquerda, não o vejo. Encobre-se a mão direita e não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho, prove-me e sairei como ouro. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Mas, se ele está contra mim, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará, porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Por isso, me perturbo perante ele, e quando isto considero, temo-me dele, porque Deus me macerou o meu coração. E o Todo-Poderoso me perturbou, porquanto não fui desarraigado antes das trevas, nem encobriu a escuridão o meu rosto.